É um prazer estar aqui com os irmãos, nesta linda igreja, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. O meu nome é Keidson, foi uma invenção do meu pai, mas eu sou muito feliz com esse nome, porque eu tenho um irmão que é 14 anos mais novo que eu. Então eu vi a gestação da minha mãe. E um dia cheguei para o meu pai e falei: pai, quando o meu irmão nascer, como vai se chamar? Meu pai falou: Heibliton. Eu falei: isso é nome? Então eu vi que poderia ser pior. Então eu sou muito agradecido a Deus por esse nome. Quando o meu primeiro filho estava para nascer, eu tenho 3 meninos. Quando o primeiro estava para nascer, minha mãe perguntou: qual nome você vai colocar nele? Eu falei: Pedro. Minha mãe falou: nossa, que nome simples. Eu falei: é melhor assim, melhor que assim seja. Mas, queridos, agradeço pelo honroso convite que o irmão Adilson me fez, Deus abençoe. Espero que juntos aqui possamos nos alimentarmos da palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz. E eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versos 18 e 19. Êxodo capítulo 2, muito obrigado. Êxodo capítulo 2, versos 18 e 19. Posso ler? Diz assim: tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Nós encontramos esse texto aqui, todos nós sabemos ali o contexto em que essa passagem ela foi escrita. Moisés, ele havia matado um egípcio, no dia seguinte ele foi novamente apartar uma briga, uma discussão agora de 2 hebreus. E um hebreu pergunta quem o constituiu juiz entre eles 2. E Moisés percebeu que já haviam descoberto o crime que ele havia cometido no dia anterior. E agora ele, por medo de que Faraó o matasse, ele foge para o deserto de Midian. E agora lá nesse deserto, essa é a primeira cena que ocorre na fuga dele. Quando ele foge para o deserto, ele encontra essa situação. Algumas mulheres tentando tirar água e alguns homens, alguns líderes ali, condutores daqueles rebanhos, impedindo que elas tirassem água. Então Moisés enfrenta aqueles homens, elas que gastavam muitos dias, muito tempo para tirar água e levar para casa. Agora rapidamente elas pegam água e voltam para casa. E quando elas chegam em casa, qual é a surpresa do seu pai, de Jetro, aqui citado como Reuel, é o mesmo? 2 nomes para a mesma pessoa, na realidade são 3 nomes para Jetro. E elas chegam, seu pai surpreso pela rapidez com que elas voltaram, ele faz a pergunta. E é a resposta dessas mulheres que vai ser a base da mensagem para nós essa manhã. Ele pergunta: por que vocês voltaram tão rápido? E elas respondem: um egípcio nos tirou. O que diz na sua Bíblia? Um egípcio nos tirou água. Agora uma pergunta: quem que era esse egípcio? Moisés era egípcio? Moisés não era egípcio, Moisés era hebreu. Mas aqui nós temos uma informação interessante, porque aquelas mulheres que nunca tinham visto Moisés, quando elas o vê pela primeira vez, a primeira impressão que elas têm, a primeira impressão que fica na mente delas, nos instantes iniciais que elas o viu, a impressão que elas tiveram é que estavam diante de um egípcio. Mas Moisés era hebreu.
mas parecia egípcio, cara de egípcio, jeito de egípcio, fala, vocabulário, postura, jeito de um egípcio. Mas ele era hebreu, e talvez tenha sido por isso que Deus tenha permitido que Moisés fosse para o deserto e ali passasse 40 anos. Porque Moisés, ele era hebreu, mas Deus queria deixá-lo com cara de egípcio, jeito de... ele era hebreu, e Deus queria deixá-lo com cara de hebreu, jeito de hebreu, postura de hebreu. Queridos, essa talvez seja a nossa condição hoje, porque nós vivemos no mundo, mas Deus quer nos deixar com cara de cidadãos do reino dos céus. Quer nos deixar com fala, com vocabulário, com jeito, com postura, com atitudes de cidadãos do reino dos céus. Uma informação simples que passa desapercebido nas nossas leituras, mas a primeira impressão que elas tiveram é que estavam diante de um egípcio, mas Moisés era hebreu, e Deus queria prepará-lo, deixá-lo com cara de hebreu. Nos versos 23 ao 25, vamos ler a última passagem que leremos, nós encontramos aí outras informações importantes. Diz assim: descorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Queridos, por 430 anos, o povo de Israel, o povo hebreu, permaneceu como escravos no Egito. Total de que o povo permaneceu ali no Egito, talvez como escravo um pouco menos. E eles clamavam a Deus, porque como escravos ali não era agradável. E dois motivos, e Deus queria libertá-los, dois motivos, por que Deus esperou tanto tempo para libertá-los daquele cativeiro. Primeiro motivo, era por causa dos amorreus. Os amorreus, eles habitavam a terra que Deus havia prometido a Abraão. E agora, como eles habitavam naquela terra, quando o povo de Israel clamava a Deus, Deus estava tendo misericórdia dos amorreus que ainda habitavam na terra prometida. O segundo motivo, nós encontramos no espírito de profecia, que diz que Deus não havia libertado o povo antes, porque o povo não estava preparado, o povo não estava pronto, o povo não tinha cara, não tinha postura, não tinha jeito de cidadãos do reino dos céus. Esses são os dois motivos porque o povo de Israel passou tanto tempo, 430 anos, ali no cativeiro egípcio. Deus sempre quis libertar o seu povo, e conosco hoje não é diferente. Mas nós temos que ter cara de cidadãos do reino dos céus, temos que ter postura, temos que ter atitude de cidadãos dos quais Cristo virá para levar para o céu. O grande desafio que nós temos hoje é que nós encontramos uma fé customizada. Cada um vive do jeito que quer, pensa como quer. Bom, a Bíblia diz isso, mas eu acho que é aquilo outro, então eu vou fazer do jeito que eu acho. A fé hoje está customizada. É como se compra um carro 0 km na concessionária, você vai lá e fala, olha, eu quero com esses opcionais. E aí a montadora monta o carro com os opcionais que você quer. E aplicamos isso na nossa fé hoje. Bom, eu quero uma igreja que seja assim, eu quero um Deus que faça isso, eu quero viver dessa maneira. Bom, isso aqui a Bíblia diz, mas eu não gosto, então não vou fazer. A fé hoje está customizada, mas Deus quer nos deixar com cara de cidadãos do reino dos céus. Cada um adapta a religião a si e querem viver de acordo com o que mais lhe apraz. Agostinho já dizia que a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. A pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Acreditamos na volta de Jesus, sonhamos com ela, mas queremos viver do nosso jeito. A Bíblia diz isso, mas eu acho aquilo, então, bom, vou ver do jeito que eu acho. Deus quer nos preparar
para o céu, para uma pátria eterna. A revista Veja fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que hoje ninguém mais acredita que existe inferno. E olha que as pesquisas incluem políticos e presidiários. Ninguém acredita mais. O céu está quase o inferno está quase fechando as portas por falta de candidato. Todo mundo pensa que vai para o céu. Hoje o grande desafio é cristianizar os cristãos. É um grande desafio. Porque as pessoas pensam que sabem tudo, que já são íntimos de Deus e conhecem o suficientemente para serem salvas. O grande desafio que nós temos é cristianizar os cristãos. Porque pensam que já atingimos a plenitude do viver cristão que Deus quer. E esquecemos que é desejo de Deus que avancemos cada vez mais no conhecimento, na graça e na presença do nosso Deus. Quando a Bíblia diz, a palavra que a Bíblia usa, quando se referia à adoração que o povo deveria fazer, a palavra lá em Levítico capítulo 23 é afligireis as vossas almas. Essa é a palavra, afligireis as vossas almas. Esse é o desejo de Deus. Muitas pessoas hoje vêm para a igreja e se vê de tudo, menos alma afligida. Eu pregava numa igreja, uma pequena igreja, e no primeiro banco, um jovem, ele sentou ali, no início do culto, ele atolou o rosto no celular, no WhatsApp, e ficou no WhatsApp da hora que eu comecei a pregar, até o final da mensagem. Isso é alma afligida. A Bíblia diz, afligireis as vossas almas. Muitas pessoas assistem o culto no domingo à noite, mas quando termina o papo lá fora, é o resultado do jogo. Isso é alma afligida. Semana após semana, entra dia, sai dia, nunca estuda a lição da escola sabatina, nunca lê a Bíblia, nunca pensa, nunca medita em Deus. Isso é alma afligida. A Bíblia diz, afligireis as vossas almas. Quando vierem para me adorar, eu quero alma afligida, diz o nosso Deus. Quantas pessoas vêm para a igreja e nunca devolvem o dízimo, nunca são fiéis nas ofertas? Isso é alma afligida. A Bíblia diz, afligireis as vossas almas. Esse é o desejo do nosso Deus. Muitas pessoas não entendem o que é livre-arbítrio. E perguntamos o que é livre-arbítrio e cada um tem um conceito. Bom, livre-arbítrio é ser livre. Só que livre-arbítrio, segundo o conceito bíblico, é diferente. Você é livre para fazer o que você quiser. E nós sabemos disso. Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus, quando nós aceitamos que vamos seguir o nosso Deus, nós passamos a viver não do jeito que nós queremos mais, mas do jeito que Ele quer, do jeito que o agrada. Passamos a viver de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. Então a nossa liberdade nós entregamos a Cristo Jesus e passamos a viver do jeito que agrada a Ele, não do jeito que nos agrada. Isso é o livre-arbítrio. Viver de acordo com as orientações do nosso Deus. Se assim nós aceitamos um dia entregarmos a nossa vontade a Deus, e a condição básica para sermos salvos, precisamos entender também o que é a graça de Deus. Muitos de nós pensamos que a graça é de graça, e é de graça mesmo, para você é de graça, porque custou o preço mais alto que poderia ser pago pelo resgate do ser humano. Esse é o preço da graça. Então a graça é de graça, e louvamos a Deus por isso, mas ela é de graça para você, porque custou o preço da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Esse é o preço da graça. Quando falamos de graça, temos que lembrar que esse é o preço, e aí podemos descansar em Cristo Jesus. Você se prepara não para se salvar, você se prepara porque já está salvo. Não
temos que ter boas atitudes, não temos que viver como cristãos, não temos que viver segundo as orientações bíblicas para nos salvarmos. Temos que viver segundo as orientações bíblicas, porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Isso pede um amém, né? Amém. Deus seja louvado por isso. As pessoas, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, diz um verso muito forte. Diz assim: de Deus não se zomba, mas há pessoas cujo modo de vida, pessoas cristãos, cujo modo de vida, como as atitudes, como o jeito de proceder, zomba de Deus. E Deus está dizendo claramente: de Deus não se zomba. Carregam o nome de Deus, mas vivem do jeito que bem entendem, comem o que bem entendem, assistem qualquer coisa, não educam os filhos, não fazem o culto familiar, não coloca Deus em primeiro lugar. E quando pergunta quer ir para o céu, todos querem ir, mas Deus ele deu orientação. Quando, na minha adolescência, eu li um livro que eu vou falar o título, esse livro é conhecido de todos, vou arriscar que é de todos, mas pelo menos da maioria. O livro, o título era Conhecer Jesus é Tudo. Quem conhece esse livro? Melhor quem não conhece, né? Todos nós aqui conhecemos esse livro. E na minha adolescência eu li esse livro marcou muito a minha adolescência, pelo menos ali a história que eu li, e todos se lembram ali da história que o pastor Bulhão, que é autor do livro, contou, de uma sexta-feira à noite. Aquele livro me marcou muito, porque Conhecer Jesus é Tudo. Eu digo por que esse livro me marcou, porque na minha infância, eu nasci em Goiânia, mas parte da minha infância nós moramos em Salvador. Meu pai era um aventureiro, ele tentava a vida para que a vida desse certo, e moramos 5 anos em Salvador, depois voltamos para Goiânia. Mas lá nessa igreja que nós frequentávamos em Salvador, na minha infância, eu muito preocupado com a salvação, um pregador, ele foi lá, eu não sei não sei afirmar se era um pastor ou se era um pregador, eu era criança, eu só me lembro dessa informação que ele passou, e eu preocupado com a minha salvação, e ele momentaneamente resolveu o problema. Ele falou: olha, para nós sermos salvos, nós precisamos somente guardar a lei de Deus. Irmãos, isso aí na hora me trouxe uma paz, porque eu falei: bom, se é só guardar a lei, então deixa comigo. Nós tínhamos em casa um quadro dos 10 mandamentos, e eu voltei para casa, e a partir daquele dia, todos os dias, eu li aqueles 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E eu lia tudo aquilo e me encantava. Bom, então eu preciso guardar isso aqui, porque eu quero ser salvo. Da minha adolescência eu li esse livro, Conhecer Jesus é Tudo. E esse livro agora me trouxe uma paz, porque eu percebi que faltava algo em só guardar a lei. E agora eu li aquele livro e vivia praticamente em novidade de vida. Meu coração voltou a se alegrar, mas agora eu estava no meu primeiro ano de teologia. Primeira semana de aula, um professor, que eu não vou falar o nome, um professor, ele fez uma severa crítica ao título do livro e ao autor também. Ele criticou o título e o autor do livro. E ele falou: olha, esse fenômeno que está vindo, que está caminhando, não é bom para a igreja. E eu entrei praticamente em crise, porque eu falei: bom, ok, então não somos salvos pela lei, mas conhecer Jesus é tudo. E agora esse renomado professor faz uma crítica como essa ao livro, ao título do livro, dizendo que conhecer Jesus não é tudo. E eu me perguntava, então, o que é tudo? Irmãos, depois de algum tempo eu cheguei a uma conclusão. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo, e é tudo mesmo.
Nós só precisamos fazer um ajuste ali na palavra conhecer. Nós só precisamos saber o que é conhecer. Porque se eu chego na minha igreja, lá onde eu sou pastor, e pergunto para qualquer ali dos meus queridos irmãos também, e falo, irmão, você me conhece? Qual que é a resposta dele? Sim, eu conheço. Eu falo, irmão, você sabe se eu ronco à noite? Irmão, você já me viu nervoso? Aí não, então não conhece. Quando falamos sobre conhecer, que conhecer Jesus é tudo, mas é conhecer, não é ver de longe, não é conhecer de vista, é ter relacionamento com Ele, é buscá-lo a cada dia. Quando nós nos batizamos, entregamos a nossa vida a Cristo e começamos uma caminhada, não é o fim da caminhada, é o início dela. Passamos a conhecer e andar com Deus. Passamos a andar com o nosso Deus e desenvolvemos relacionamento com Ele. E então passamos a fazer as coisas que agradam o nosso Deus. Não para sermos salvos, mas porque nós já estamos salvos. Porque nós já estamos salvos. Esses dias eu preguei, fui ministrar uma Santa Ceia. Numa igreja pequena também, na realidade era um grupo. E quando eu saí, estavam saindo assim para o lava-pés, um irmão fez um comentário, ele pensou que eu não ia ouvir, mas eu ouvi. Ele saindo, uma das igrejas mais simples que eu cuido, ele falou, é melhor lavar, tinha um cachorro assim na porta, ele falou, melhor lavar o pé desse cachorro do que lavar o pé de alguns que estão aí dentro. Isso é alma afligida. Isso é alma afligida. A Bíblia diz, afligireis as vossas almas. E foi nesse mesmo caso que houve uma reclamação dessa mesma pessoa, que reclamaram porque não saía do WhatsApp com uma antiga namorada. Isso é alma afligida. A Bíblia diz, afligireis as vossas almas. Queridos, o sermão aqui hoje, a mensagem de hoje é sobre mordomia. Sobre mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Mas nós só fazemos com fidelidade, nós só fazemos com amor, quando nós amamos a Deus. Não há fidelidade se nós não amamos ao nosso Deus, se nós não confiamos nele, não nos entregamos inteiramente a Ele. Mas quando falamos em fidelidade e mordomia, primeiro nós falamos em amar ao nosso Deus, porque quando nós amamos o nosso Deus, todas as outras coisas vão fluir naturalmente, todas as outras. A Bíblia diz, afligireis as vossas almas. Eu pregava numa outra igreja, e ali nessa igreja, eu percebi que uma querida irmã, por 2 sábados seguidos que eu pregava lá, ela não estava. E haveria almoço naquele sábado na igreja, eu terminei a mensagem, perguntei à irmã que era responsável pelo almoço, falei, irmã, quanto tempo o almoço fica pronto? Ela falou, pastor, uns 40 minutos. Eu chamei um ancião e falei, irmão, eu não vejo a irmã fulana aqui, já tem 2 sábados que eu prego aqui, não a vejo. Ele falou, pastor, tem alguns sábados que ela não vem. Eu falei, daqui uns 40 minutos o almoço fica pronto, então vamos lá rapidamente, só orar com essa irmã, ver o que está acontecendo e já voltamos para o almoço. Ele foi comigo, quando eu cheguei lá na casa dessa irmã, ela nos recebeu, e eu falei, irmã, eu vim aqui, sentamos no sofá, e aí eu perguntei, irmã, por que a senhora não vem, não está vindo mais à igreja? Ela falou, pastor, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Eu falei, irmã, não está com vontade? Ela falou, não estou com vontade. Eu falei, irmã, eu também não tenho vontade de ir para a igreja. Ela olhou para mim, eu falei, irmã, e tem mais. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Ela falou, mas você é o pastor? Eu falei, mas não tem, irmã. Eu falei, irmã, e tem mais.
eu não tenho vontade de orar. Aí ela riu no sofá. Eu falei, irmã, não tenho. Mas, irmã, Deus não falou assim, tenha vontade. Deus não falou isso. Eu falei, irmão, eu não tenho vontade, mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia e eu oro. Porque Deus não falou assim, olha, você tem que fazer quando você estiver com vontade, você faz. Deus não falou isso. Eu falei, irmã, e quantas vezes, sem querer ir, eu fui para a igreja. E lá Deus falou comigo. Lá Deus falou ao meu coração. Quantas vezes, irmão, eu não queria ler a Bíblia. Mas, bom, eu sou pastor, eu tenho que ler. Então, quantas vezes, irmão, eu já sentei para ler a minha Bíblia? E quantas vezes eu já me emocionei lendo a palavra de Deus? Eu não queria ler, irmã, mas eu sentei para ler, porque eu tenho que ler, então eu falei, bom, Senhor, eu tenho que ler, eu vou ler. E quantas vezes Deus falou comigo, eu me emocionei lendo a Bíblia, a palavra de Deus? Irmã, quando eu não quero orar, eu falei, irmã, quantas vezes já me ajoelhei? E eu não queria orar, irmã, eu não falei nada. Eu só me ajoelhei e falei, Senhor, hoje eu não estou afim. E quantas vezes Deus ouviu o clamor do meu coração? Quantas vezes eu não queria orar, mas eu me ajoelhei e só chorei. E Deus ouviu e me deu a paz e o alívio que eu precisava. Deus não falou, tenha vontade, Deus falou, faça. Não está com vontade de orar, mas ore. Não tem vontade de vir para a igreja, mas venha. Não tem vontade de ler a Bíblia, mas leia. E você vai ver as vitórias que Cristo te dará. Queridos, eu não estou falando aqui de impecabilidade. Eu estou falando aqui de andar com Deus, de colocar seus joelhos no chão e clamar a Deus. Eu não estou falando aqui de ações. Eu estou falando aqui de ações pecaminosas. Eu estou falando aqui de colocar os joelhos no chão e clamar a Deus. Senhor, eu preciso da Tua mão me conduzindo. Senhor, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu preciso que o Senhor me conceda uma nova vida. Eu preciso que o Senhor me conceda a sua força, o seu poder. E você vai ver as vitórias que Cristo vai te dar. As vitórias que Ele te dará. É diferente um pecador que ele cai de joelhos no chão, que ele luta, ele ganha um dia, ele perde outro, mas ele está ali buscando a presença de Deus. É diferente. Todos nós somos pecadores, mas é diferente um pecador que cai aos pés de Cristo Jesus e suplica o perdão, e suplica força, e suplica poder. É diferente, é outra vida. É outra vida. O meu convite é que você deixe aqui hoje a sua velha vida e viva uma vida nova em Cristo Jesus. O meu convite é que você deixe aqui o seu pecado e viva em novidade de vida. Deixe aqui o seu pecado hoje. Deus deu um modo de vida para você, mas você quer viver do seu jeito e acha que está tudo certo. Deixe aqui hoje o seu pecado. Quando você está sozinho, você faz coisas que ninguém vê. Você sabe que é errado. Ninguém vê. Seu pai não vê. Sua mãe não vê. Sua esposa não vê. Seu marido não vê. Ninguém vê. Mas Deus vê. Deixe aqui o seu pecado hoje. E vá viver uma vida liberta em Cristo Jesus. Deixe aqui hoje aquilo que te afasta de Deus. Você não devolve os dízimos nem as ofertas. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deixa que hoje o seu pecado e vá embora, viver uma vida libertos em Cristo Jesus. Um marido que maltrata a esposa, uma esposa que maltrata o marido, ela nunca contou para ninguém. Deixa que hoje o seu pecado, peça perdão a Deus e vá viver uma vida libertos em Cristo Jesus. Deus deu uma vida maravilhosa para todos nós e Ele nos convida a vivermos em novidade de vida. No último capítulo, no terceiro capítulo, última página do livro Educação. Eu não vou te falar a página, mas está aí o endereço, o terceiro capítulo.
terceiro capítulo, último parágrafo do terceiro capítulo, diz que aonde não há lugar que o homem tenha ido, não há lugar que o homem tenha ido, que a voz de Deus não pode ser ouvida. Não há lugar que o homem tenha ido, que a voz de Deus, ela não possa ser ouvida. Deus, Ele nos ouve. O problema não é que quebram a lei, o problema é que deixam de amar a Deus. O problema não é que praticam a idolatria, o problema é que deixam de amar a Deus. O problema não surge quando colocamos outras coisas, o problema surge quando colocamos outras coisas no lugar de Deus. É aí que mora o problema. O problema surge quando tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida. Aí o problema surge. Deus nos convida para vivermos em novidade de vida. Uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, página 29. Falando do desejo de Deus de nos levar para o céu. Olha o que diz aqui. Sobre a nossa responsabilidade. Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta o sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. Se todos os soldados de Cristo houvessem cumprido o seu dever, o mundo já teria recebido a advertência e Cristo voltaria. A velha natureza deve morrer para que uma nova natureza nasça. Para que uma nova natureza surja em nossa vida, a velha ela deve morrer. Ela deve ser crucificada. Não tem como entregar metade do coração a Jesus. Não tem como viver um pé no mundo e um pé na igreja. Ou o nosso coração é completamente de Jesus ou não é. Ou é 100% ou não é. Ou o nosso coração é de 100% de Cristo, não adianta mais. Livro Grande Conflito, página 508, diz: aqueles que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Uma outra citação: nós não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos totalmente. Nós não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos totalmente. E eu encerro com a citação de Paulo, Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, um texto que marca muito a minha vida e deve marcar também a vida de todo cristão. Quando Paulo diz ali: crucificado estou com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que Deus abençoe você e sua caminhada cristã, para que toda ela seja feita na presença do nosso Deus. Amém. Ouviremos agora uma música com o Gabriel. Enquanto o Gabriel canta, é o Gabriel, é o... Ah, tá. Ok. O Gabriel e a Paula. Enquanto ouvimos essa música, eu quero orar por você. Tome a sua decisão no seu coração. A decisão de seguir fielmente a Deus em todas as áreas. No culto familiar. Na fidelidade do tempo. Na fidelidade dos talentos. Na fidelidade financeira. Fidelidade nos dons. O que a Bíblia diz é: afligireis as vossas almas. Amar a Deus sobre todas as coisas. A única coisa que Deus nos deu foi a salvação. A única coisa que Ele nos deu. O resto, as outras coisas, Ele nos colocou como administradores.
Tenha isso em mente. Enquanto Gabriel canta, eu quero que você tome uma decisão no seu coração, de seguir e de ser fiel a Deus. E depois eu quero orar por você.